A fotografia é um pouco como uma caça. A gente sai e nem sabe exatamente o que vai achar. Você pode ter um dia que você vai conseguir belíssimas imagens e tem dias que não consegue nada. Mas isso é muito gratificante, essa procura. Então meu pai chega em casa, um belo dia, com uma câmera, que era essa aqui, assim, que você vê, até hoje ninguém sabe o que é. Aí você abre, o que é isso? É uma coisa incrível. Aí ele aponta para mim e faz uma foto, cospe, né? Eu tenho a foto até hoje, que me marcou muito. Então, essa mágica da Polaroid, né, quando criança você tem esse momento, você nunca mais esqueci. Bom, eu comecei bem cedo, comecei com 15 anos de idade, numa viagem que eu fiz no final de semana com os meus pais. E só fui eu, os meus irmãos não foram, e aí eu levei a câmera dele, que era uma Zeiss Pentax, uma SP1000. Aí eu lembro que eu fiquei super interessado, comecei a fotografar nesse final de semana e não parei mais, até hoje. Estava no meio do segundo colegial, então de manhã eu ficava na escola e à tarde eu ficava na imagem e ação. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, eu estou pensando em não fazer faculdade, porque eu estou super já na fotografia, né? Já estava fazendo exposições, eu já tinha publicado em livro. E o meu pai virou e falou assim, não, mas fazer faculdade para quê? No seu caso, você está ótimo na fotografia. Comercialmente, eu trabalhei na Folha de São Paulo em 88, de 88 a 89. Eu trabalhei pouco tempo, quase um ano. Aí fui para Paris, fiquei mais um tempo lá. E lá eu trabalhei como freelancer para a própria Folha, para a editora Abril. E essa foi a época que eu trabalhei mais no mercado editorial. Aí eu voltei para o Brasil em 90, na época do Plano Collor, e aí eu comecei a trabalhar com publicidade. Mas o meu trabalho autoral sempre eu tive fazendo. Esse é o meu fio condutor. Tem um trabalho que eu fiz sobre navios, esse trabalho eu fiz em 89, 90. É um trabalho que eu fiz muita intervenção na hora da ampliação. Hoje em dia o mundo está todo digitalizado, então talvez muitas pessoas nem saibam como era o processo químico. Mas eu pegava a fotografia e ao invés de pôr ela dentro da bacia com o revelador, eu revelava em partes com algodão e aí eu criei manchas. Eu tinha a intenção de um trabalho mais onírico, mais quase abstrato. Depois desse trabalho dos navios veio a série das paisagens marinhas, que foram colagens de negativos. Eu peguei diversos negativos e criei, assim, na verdade eu criei umas paisagens no papel antes, desenhando, imaginando a cena, e depois eu pegava ou do meu banco de dados, no meu banco de imagens, ou eu produzia algumas imagens, aí com esses negativos, com esses elementos, eu recortava e montava a cena que eu tinha imaginado antes. O do cardume, por exemplo, eu fui num aquário, fotografei um monte de peixe, um por um, assim. Aí recortei quando eu digo, é com tesoura mesmo, não é ferramenta de Photoshop. E aí eu recortei uma coisa meio tosca mesmo, que você vê a marca da tesoura, essa era a intenção. E aí eu juntei tudo com Durex. E que aí o Durex criou também umas bolhas, uma textura que remete à água.
primeira série que eu fiz foi em 85 em Nova York, que me chamou a atenção essas chaminés, uma coisa meio de fábrica no meio da cidade, em Manhattan, e coisa que eu nunca vi em fotografias de Nova York. Eu fiz essa série sempre tendo as chaminés em algum lugar da foto, não necessariamente em primeiro plano. Os rostos eu fiz com Polaroid, a SX70, e eram fotos de monitor de vídeo, fora de foco, para não aparecer a trama, né, do vídeo. E eram cenas de vídeos caseiros na época, filme de ação, clipe musical. É um trabalho bem caseiro. A Polaroid é uma câmera barata, pouquíssimos recursos, é uma câmera, a princípio, amadora, e vídeo caseiro qualquer um tem, né? Então, também é uma maneira de mostrar que dá para fazer um trabalho sem ter que ou viajar ou ter que ter muito equipamento. A série das panorâmicas eu comecei a fazer em 94, mas com imagens de arquivo. Tinham várias fotos que eu achei que, assim, na hora que eu fazia o formato de panorâmica, a foto acontecia. Eu acho que ter uma unidade do trabalho é no olhar. Não é uma série específica de um tema, como, por exemplo, o navio ou os rostos. São de vários lugares e de várias épocas, mas elas têm uma unidade entre si. Esse aqui é um trabalho que eu fiz em casa também. Esse prédio acabou sendo um ícone aqui em São Paulo, porque ele ficou abandonado mais de 10 anos. Um esqueleto, né, de estrutura de concreto gigantesca. Então virou uma referência esse prédio, todo mundo sabe. E aí, finalmente, depois de muitos anos, ele foi ser terminado, né? E coincidiu na época que eu me mudei para cá e eu tenho essa vista aqui do meu apartamento. Cada vez mais nas minhas séries sempre tem alguma coisa de foto aérea presente. Tem um trabalho dos carros, que é o coletivo, que foi uma montagem no computador que veio assim, dessa minha familiaridade em voar, de estar acostumado, de tudo que eu vejo, que me impressiona. E é uma maneira, para mim, é um privilégio poder voar, porque eu estou fazendo as duas coisas que eu mais gosto ao mesmo tempo, que é fotografar e voar de helicóptero. Então, para mim, é o melhor dos mundos. Claro que eu não piloto quando eu estou fotografando, a ideia nem é essa, o importante é estar voando. Cada trabalho toma um caminho diferente e ele vai aparecendo no meio do percurso. Então, a técnica vem para adequar ao trabalho que eu estou desenvolvendo. A série Noturnos comecei a fazer em 88, alguma coisa, e eu parei e retomei em 98, e aí eu fiz até 2002. Foi o meu trabalho mais extenso. Fiz tudo com Polaroid, que é essa Polaroid aqui, a SX70. Essa câmera é linda, ela tem um design maravilhoso, é um clássico já, né, da fotografia. E esse filme, ele dá uma qualidade muito peculiar, umas cores únicas, uma textura. E eu gosto dessa coisa também de ser uma câmera simples, que não tem recurso, não dá para trocar lente, arrumar o diafragma. E então foi com ela que eu saí caminhando pela minha cidade aí durante muitos anos e foi bem interessante.
a fotografia é uma maneira de a gente, né, se comunicar. É como eu sei me comunicar com o mundo. Eu não sei escrever bem, falar também não gosto tanto, mas a minha linguagem é a fotográfica. Ela é uma maneira, é um passaporte, é um pretexto para a gente conhecer o mundo, conhecer outros lugares. Sem a câmera, a nossa mobilidade é muito menor. Então, a câmera que dá essa mobilidade para você se enfiar em uns becos, viajar, procurar detalhes com a câmera. Se você não tiver com a câmera, eu acho que perde, né, esse potencial.